Opa, tudo bem com vocês? Olha só, você sabia que não é feio nem errado falir ou falhar? É verdade. Deixa eu falar para vocês aqui uma história real que aconteceu comigo e compartilhar um pouco dessa história com vocês. Depois que eu tomei um banho, vesti a melhor roupa que eu tinha e aí eu passei o pente nos cabelos, ajeitando com a mão, com cuidado para dar forma aqui no meu topete. Como nessa época eu era muito católico mesmo, eu coloquei no meu pescoço um crucifixo e aí eu fui em direção ao meu primeiro cliente lá em Petrolina, aqui em Pernambuco. Eu lembro que ainda passei na catedral lá de Petrolina, que fica logo lá no centro da cidade, para eu pedir proteção e, claro, muitas vendas. Eu era representante de produtos religiosos. E aí, sabe o que é que eu vendia? Eu vendia textos, imagens, bíblias e todo tipo de produto que era direcionado para o público católico e também protestante. Nessa época, eu estava com 18 anos. E eu recordo muito bem do dia que eu peguei uma carona com meu pai, que ele me levou até a rodoviária daqui de Bezerros, da minha cidade. E eu estava indo em direção a Recife, olha só. Nessa época, gente, a polícia militar estava de greve e todo mundo estava com muito medo e muito apreensivo, estava muito preocupado. Olha, eu não conhecia nada em Recife e muito menos eu tinha a menor ideia de onde ficaria, onde estariam meus clientes em potencial. Olha, não existia nem Google nem GPS nessa época, para vocês terem uma ideia. Só que daí, antes de eu chegar na rodoviária daquele Bezerros, eu tive coragem e falei o seguinte pro meu pai: pai, eu tô com medo. E nesse dia eu recebi as melhores palavras de apoio e incentivo que alguém poderia receber. Os poucos segundos que restavam para eu descer do carro, meu pai falou tudo o que eu precisava ouvir. Daí eu peguei aquela minha mala pequenininha, com as melhores e poucas roupas que eu tinha na época, comprei a passagem e comecei minha saga de vendedor de produtos religiosos. Olha só, eu sobrevivi àquele caos, aquele verdadeiro caos que estava no centro do Recife. Eu até presenciei, infelizmente, uma cena de tiroteio entre os próprios policiais. Se vocês pesquisarem aí no ano de 2011, vai ter algumas matérias falando sobre essa greve, esse tiroteio. E felizmente eu não fui assaltado, tá? Mas as vendas também foram horríveis, pois muitas lojas estavam fechadas por conta da greve. E também a minha falta de experiência e pouco jeito de vendedor, né, atrapalhou bastante as minhas vendas. Mas daí eu segui em direção contrária ao interior de Pernambuco. E aí foi quando eu cheguei lá em Petrolina, quando eu comecei a contar essa história para vocês. Olha, em Petrolina eu precisava fazer uma grande venda para recuperar tudo que eu havia perdido. Era uma questão até de sobrevivência por conta do meu trabalho. Depois de visitar os clientes católicos, eu procurei as lojas de produtos evangélicos. Antes de entrar na loja evangélica, eu tive o cuidado de, claro, colocar meu crucifixo para dentro da minha camisa, porque eu sei que esse símbolo católico poderia até talvez atrapalhar os meus negócios, né? A gente sabe como é que acontece. E aí eu fui muito bem recebido por um vendedor lá de produtos lá de uma loja, e aí eu fiz uma venda muito boa. Mas antes desse cliente evangélico assinar o cheque, um botão da minha camisa saltou e aí, gente, revelou o meu crucifixo. Aí o dono da loja olhou para mim e fez: ô irmão, qual é a sua religião? Aí eu disse: eu sou cristão. E ele continuou: cristão de qual igreja? Como eu tinha aprendido, né, aquela história de que a mentira é o pai do diabo, aí eu respondi: eu sou católico, mas também vendo produtos do segmento evangélico. Olha, eu pude ver no rosto dele uma decepção total. E aí no final ele desconversou e no final o que acabou? Ele não fechou a venda. Eu não vendi nem sequer, gente, um esmilinguido. Lembra daquelas formigas
bem magricelas, que tinha as perninhas compridas e toda pretinha, nem isso eu consegui vender. Pois é, ao sair dessa loja, minha gente, as minhas lágrimas já não eram mais contidas. Aí eu corri, fui até um orelhão, para ir falar com o meu patrão, né? Explicar o que aconteceu, já que ele era um frade católico. No final da ligação, sabe o que acontece? Eu estava demitido. Mas pelo menos eu tinha o Rio São Francisco, né? Que estava lá para me consolar. E como é lindo o rio, né? Olha, demorou muito tempo para entender que eu ganhei muito com essa experiência. Depois da conversa que eu tive com meu pai, eu criei muito mais coragem de enfrentar todas as dificuldades e todas as mudanças que aconteceram na minha vida. Eu conheci bastante coisas aqui de Pernambuco. Até porque alguns meses atrás eu estava trabalhando também para um tio como representante de roupas, vendia artigos de roupa, confecção. Eu aprendi até algumas técnicas de venda. Algumas vezes eu percebia que as pessoas não compravam de mim, mas me davam muitas dicas, coisas incríveis que me ajudaram muito para aprender a ser vendedor. Acho que eles percebiam, né, a minha vontade de ser um grande vendedor e até o meu jeito pouco de vender, porque eu era muito jovem. Mas aí, gente, eu ganhei muita experiência, ganhei muita sabedoria. Sabe por quê? Na vida a gente não pode reclamar das dificuldades e as falhas que a gente vai encontrando no caminho. Sabe por quê? Essas falhas e essas dificuldades ajudam na conquista da nossa vitória. São essas coisas que dão aquele sabor nas nossas vitórias. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria uma história para contar para vocês e eu não daria valor às minhas conquistas. Por isso que a gente tem que ser grato sempre, estar aberto sempre para aprender, porque nunca é tarde para tentar. Então nunca pare de tentar. Obrigado por vocês terem assistido. Se vocês gostaram, curte aqui esse vídeo, compartilhe por favor. E eu quero dedicar essa história à minha família, tá? Aos meus pais. De certa forma, aprendi muitas coisas com os erros e os acertos deles também. E a vida é sempre um aprendizado. Um abraço.